Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Autopel Soluções. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César. Nessa energia transformadora e uma frequência de vitória, levanta essa cabeça, chacoalha a poeira e assista essa entrevista pra lá de especial. Hoje nós vamos receber aqui uma apresentadora de TV que tem pautado sua vida na arquitetura, no design, na economia e no desenvolvimento de pessoas. É com muita alegria que eu recebo essa empreendedora digital, Natália Hamada. Natália Hamada, que prazer tê-la aqui no Brasil que faz, O querida. prazer é meu, uma honra. Aliás, muito obrigada pelo Gratidão. convite. Eu sempre assisto você antes de mim, tô lá esperando ele terminar, ele como é que vai já começar outro. Adoro te assistir. Olha, e hoje você vai conhecer a história de uma mulher brilhante, uma líder, influencer que usa a comunicação como instrumento para a prosperidade. É um grande prazer tê-la aqui, Natália. Todo esse sucesso, apresentadora de TV, reconhecida, aliás, aqui na Band, todos admiram, com uma audiência fantástica. Como foi o início da história dessa moça de sucesso? Eu nunca imaginei que eu estaria na TV. Eu nunca passou pela minha cabeça, nem assim nos sonhos mais remotos. Mas você sabe que ao longo do tempo eu fui vendo que eu sempre tive essa coisa de comunicação. Eu sempre fui da área da saúde, eu sempre era apaixonada, eu tinha aquele sonho de ser médica, aquele sonho de cuidar das pessoas, essa era o meu raciocínio. E a minha mãe, por ser artista, ela vivia desenhando. Então ela desenhou as casas que a gente morava, ela desenhava os ambientes, ela desenhava os móveis. Esse estímulo da infância é que fez você, em primeiro lugar, eu acho que uma comunicação muito especial, um carisma. Eu estava comentando aqui nos bastidores o seu carisma, a simpatia, a personalidade agradável. Você acha, você entrevistou centenas de pessoas, a personalidade agradável é um requisito essencial para o sucesso? Eu acho que, na verdade, é a felicidade, sabe, o bom coração. Porque é o seguinte, você tá do lado de uma pessoa chata, gente, o lugar fica chato. Você tá do lado de uma pessoa que tá emburrada, o lugar fica ruim. Agora, você vê alguém dando risada, você não dá uma risada junto? Contagia. Você não dá um Tem sorriso? o Ratinho que falava sempre para mim assim, Natália, ele falava assim: "Olha, Elvis, eu falo para todo mundo e para minha equipe inteira, a mesma energia para ser simpático é a mesma energia para ser um cara chato que ninguém gosta, que ninguém quer", enfim, né. E Mas isso essa atrai. Acho que atrai. E aí o ambiente fica gostoso, fica divertido, fica descontraído, sabe, uma coisa que você traz na leveza, e aí tudo ao redor muda, isso para a vida, né. Qualquer coisa que a gente coloca pensamento positivo, que a gente coloca a energia, que a gente se entrega de maneira de alma, aquilo se transforma. sabe, Natália, eu quando tive o sonho de ir para a TV, vão completar agora 6 anos. Quando eu tive esse sonho, eu falei assim: "Eu quero conhecer pessoas e contar histórias delas, pessoas de sucesso, pessoas especiais, pessoas generosas, pessoas que impactam". Quando foi que virou a chave, assim, você falou assim: "Eu vou para a TV levar uma Eu vou te mensagem"? contar um passinho antes. Quando eu me casei há 25 anos atrás, foi quando eu comecei a montar minha casa. E eu já tinha feito faculdade de farmácia, já tinha já trabalhava na área Quantos hospitalar. anos, mulher? Há Ai, que 25 anos. delícia! Há 25 anos atrás, quando eu casei, e eu fui montar minha casa, e já trabalhava em outra época, em hospital. E aí aquilo me veio a nostalgia, que eu quis, por hobby, fazer faculdade de design de interiores. E fui fazer, por hobby. Aquilo eu amei tanto, Elvis, amei tanto, porque eu gostava era de
decorar, de organizar, de arrumar, de fazer os ambientes acontecerem, porque me fala, por exemplo, o que que você lembra da tua infância com os teus pais. Você certamente vai voltar na tua casa, Um na cômodo, um entrada de quarto. casa, num Isso. quarto, numa Na cozinha. sala, na penteadeira da minha mãe. Eu estava lembrando da penteadeira da minha mãe. É Olha, nostálgico. é E te traz o nostálgico. quê? Um É. aconchego de porto seguro, te traz um aconchego de lugar seguro que você pode fazer o que for lá fora, que você tem para onde voltar e que você sabe que ali você pode tirar a tua energia para fazer tudo acontecer lá fora. Sabe, Natália, você está falando uma coisa que está na palavra de Deus, e eu vou te contar. A palavra de Deus fala para a gente ter uma vida em ordem, ajustado, seja a sua condição social qualquer uma, seja você esteja numa condição para lá de especial ou ainda numa luta para vencer, mas o ajuste, o detalhe, É. não deixar uma lâmpada queimada, tudo isso, Total. você ir cuidando dos ambientes vai fazendo toda essa transformação. Você é uma pessoa que conhece quase tudo de arquitetura, porque a gente fica babando no seu programa, Adora estar falando: numa casa "Nossa, diferente, vendo uma família diferente. diferente, histórias absolutamente Olha. fantásticas, gostos especiais, sentimentos externados naqueles gostos". O que que você sugere para uma pessoa, assim, que está montando um apartamento para casar, uma pessoa, assim, que está fazendo, sabe, que está cumprindo um sonho? Porque eu nasci num apartamento da Coab, então, assim, eu falo, eu sei que é montar esse detalhe. Qual é a sua sugestão, assim, de carinho para essa pessoa? Se a gente for lembrar, eu vou chutar aqui, tá? Uns 40, 50 anos atrás, a gente tinha casamentos aonde a mulher cuidava da casa e o homem tinha aquele momento dos homens, né? Então, por exemplo, ia para o bar, ia para jogo, A ia mesa para de não sei aonde, mesa sinuca. de sinuca. Quando eu também não fala isso, que a Selma me pega no ó, deixa eu lhe dizer, nós compramos a casa do nosso sonho e o primeiro móvel foi uma mesa de sinuca, ela Tá quase vendo? desistiu do casamento. Não é não, mas ela tá certíssima e vocês também. Ela não, você tá certíssimo. Escuta essa história. Naquela época, os homens saíam de casa o tempo todo. É, Hoje não, hoje já não tem, diminui muito essa coisa da balada, essa coisa. Tanto é que a gente vê, por exemplo, jockey. Não é como era antigamente, porque não tem mais o clube dos homens. Hoje, cada vez mais, a gente recebe em casa, a gente faz em família, a gente faz. Então, por exemplo, quando eu vejo muita casa montando um ambiente que é o ambiente do homem. Então, é uma adega, ou é um bar, é uma charutaria, é uma mesa de sinuca. Tem vários programas que eu mostro a quantidade de quartos que às vezes eles colocam para ter mesa de pôquer. Então, aquele momento, que é super importante para a mulher e para o homem ter o seu momento, né, com os seus amigos, começou a ficar dentro de casa. Você não precisa ter o playground completo, mas você precisa pensar num cenário aonde você vai favorecer os encontros, de se conectar com as pessoas e não online, sabe? ô Natália, é tão verdadeiro isso que você fala, porque eu agora minha agenda um pouco tomada, assim, e a gente fala, né, agenda a gente tem que montar, a gente acha espaço e tudo mais. Eu adoro quando tem jantar na minha casa. Não é uma delícia receber os amigos e conversar? Você não precisa mais ir jogar bilhar. A mesa de bilhar eu vou dar parabéns, Selma, você tá de parabéns. Deixa ele com a mesa de bilhar dele para trazer todos os amigos para dentro de casa e traz as amigas. E eu vou te falar uma coisa, e a nossa casa? Ai, fica perfumada, ajeitada, arrumada, o que sem o jantar nunca vai ficar. Então eu falo assim: "Selma, puxa, isso aqui é o melhor de tudo". Então, né, a gente poder fazer isso, poder ter esse relacionamento, poder servir, poder se conectar com as pessoas, é muito especial. E tudo isso você mostra para nós de uma maneira muito especial como as famílias fazem e sonham com isso. O que eu tenho percebido é que o design, ele tem avançado em todas as frentes na arquitetura moderna, no conceito, até na economia criativa. Se você tivesse, assim, uma dica para falar para uma moça, para um moço que estivesse iniciando, falasse assim: "Olha, eu daria uma atenção para isso", qual seria? Eu acho que quando a gente olha o design pela área da afetividade, você traz significado para os ambientes.
É, Você traz total, por exemplo, você lembrou da penteadeira. E pode ser aquilo do funcional ao prático, ao nostálgico. E hoje, é claro, com a tecnologia que a gente tem hoje, ou é possível fazer cada coisa. de saber antes de prospectar as maquetes, o 3D, enfim. É tudo que você possa imaginar. Então, quando a gente fala sobre design, a gente tem que voltar para a parte afetiva. O ambiente também interfere significativamente na nossa vida. Total, total, total. É o cenário da tua vida, é o cenário da tua Uau! família. Você vai viver tudo, e as tuas filhas, os teus filhos, quando forem lembrar de você, vão lembrar daquele ambiente ali. O que que você quer colocar nele para que a tua família lembre de você? Como é que você vai criar as memórias dos teus filhos? Quero falar com você. Nós estamos entrevistando uma moça fantástica, apresentadora de TV, a Natália, e ela tem falado para nós de quanto é importante a experiência do ambiente, do social, mas e você? Você tem uma história especial para nos contar aqui no Brasil que faz? Me segue agora no Instagram, Elvis César com Z oficial. Manda a sua história que eu quero te entrevistar. Quando eu comecei a trabalhar com a casa, cuidar da casa e fazer a parte de decoração, eu comecei a sentir aquilo de uma maneira tão gostosa, que foi quando veio o Instagram, isso lá em 2011. E eu abri mais, era naquela época, mídia não era vídeo, não tinha nada disso, era foto, Fotografia. era fotografia. E dali eu comecei a me interagir com mídia. E dali só cresceu. Eu falo que eu nunca escolhi onde eu tô, Deus me colocou aonde eu tô, Ele Por me isso que direcionou. você se tornou uma grande influencer nessa visão de ambiente, de fotografia, porque fotografia é arte É. e expressa casa, Era para fazer a ambiente. casa da pessoa ser o melhor lugar, o melhor e sempre nessa visão, é o cenário da tua vida, porque para mim, a minha família inteira é mineira, e Uau! os mineiros são Uai! incríveis. Uai, sou. E o mineiro é uma pessoa muito receptiva, muito calorosa, muito E a família, comida que às vezes que o meu e tudo papai acontece de volta da mesa, na cozinha, é tudo muito grande, de quantidade de pessoas, então para mim aquilo era muito significativo. E fazer esse cenário ser algo importante para outras pessoas, para mim era uma missão de vida. virou uma vocação É, estratégica. e quando eu comecei a perceber essa relação da medicina com a casa, todos eles eram cuidar da saúde da pessoa, sabe, era cuidar do ser humano. E dali eu fui me envolvendo cada vez mais com mídia, sobre falar como cuidar, falar como montar, falar como decorar, e eu comecei a falar, foi até que o Instagram começou a virar vídeo, e dali para frente, várias empresas da área de decoração começaram a me chamar para eu representar as empresas. E o que é legal, e eu represento até hoje, né, há 10 anos eu sou embaixadora de grandes marcas Aqui no no Brasil, Brasil e fora, e a gente fez uma viagem muito legal de design, de decoração, de arquitetura em Milão, que é o berço, né, do design mundial. E dali para frente eu comecei a entrar muito mais nesse mercado, e as pessoas começaram a me chamar para falar sobre a marca delas. Então dali começou a história de falar pela marca. E aí, o que que aconteceu, Elvis? Eu tive a brilhante ideia de fazer, durante a pandemia, para ajudar as pessoas, eu comecei a fazer um leilão online. E aí, eu fazia o meu leilão era uma duração de 8 horas, o leilão, e ele era um leilão de coisas de casa, para ajudar as pessoas que estavam sem trabalho, sem condição, pessoas que trabalhavam comigo ou que eram familiares das pessoas que estavam comigo. E eu senti naquele momento que eu tinha uma obrigação de não salvar, mas eu precisava fazer algo por essas pessoas também. E aí eu criei um programa de leilão para sustentar tudo aquilo, isso pegou. E financeiramente. foi E aquilo cresceu de uma maneira tão exponencial e dali para frente me chamaram para fazer um programa na Band, que foi meu primeiro programa Reforma Surpresa que eu tive em 2021, eu vi esse programa. que eu fazia, aí apresentava junto com o Freneda, que era um arquiteto, né, e ele fazia e eu apresentava com ele. E aí um belo dia eu cheguei na Band e falei: "Quero montar esse programa". A Band, você sabe que é uma família.
muito querida. Eles acolhem de uma maneira, assim, maravilhosa, te dão espaço para você abrir, para você falar, para você trazer novas A ideias. gratidão é muito grande, Eles são nossa, eles né. a Band, assim, a família Nando Saad são incríveis, a gente tem oportunidade, né, tanto de dividir fora dos bastidores, o coração maravilhoso deles. E dali eu coloquei uma ideia, eles adoraram a ideia e a princípio eu queria fazer arte 1 até, porque era uma coisa diferente, cultural. De repente um belo dia chegam para mim e falam assim: "Mas a gente quer o seu programa na Band, canal aberto". Falei: "Meu Deus, quem sou eu na fila do pão para fazer um programa desse, Pois é, num horário desse é e grande dessa na fila, maneira?". moça. Eu falava: "Não, pelo", eu lembro que eu tremia de um jeito, eu falava: "Gente, é muita responsabilidade". E com um sucesso lindo, maravilhoso, que a gente fica encantado com o seu programa. E mais do que isso, né, essa naturalidade, essa simpatia, esse carisma, se você pudesse, está falando assim, agora como influencer, apresentadora, influencer, mulher de sucesso, empreendedora, uma líder do segmento feminino. Assim, se pudesse dar uma dica para falar para aquela jovem, para aquele jovem que está começando, que tem uma vocação para as redes sociais, qual seria? Tá aí uma boa pergunta, porque rede social hoje, ela vai muito além da comunicação, né. Tem gente que gosta de mostrar, que acha que a rede social é a dancinha, é o que tá rolando, não é. Gente, a rede social é um lugar das pessoas se conectarem, não necessariamente com você, mas o quanto você vai conseguir fazer elas imaginarem, não é sobre sua vida. Eu, no meu Instagram, eu não conto sobre mim, nem sobre os meus detalhes, eu faço com que a pessoa que está assistindo, que ela faça parte daquilo, que ela se encontre ali. Então como você pode ajudar as pessoas a sonharem e a viver aquilo? Quando a gente vê muitas influencers, não é sobre, né, o que eu tenho, o que eu faço, é sobre como você consegue se imaginar nessa situação. Se você quer ser grande em algo, se você quer ser referência em algo, pense nos detalhes, mas aquilo que está totalmente fora da caixinha, fora do óbvio, é o detalhe. Se você não há sucesso sem atenção aos detalhes. Esse seria a síntese da sua mensagem. E depois de todo esse tempo, né, você está nos enganando, falando que tem muita experiência, perdoe, mas tão jovem assim, tão jovem, jovem, ó, deixa eu lhe dizer, depois, aliás, dessas décadas de trabalho, de muitas experiências, de passar uma mensagem transformadora com sonho, com experiência, o que falta para a Natália e qual o propósito de vida? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Glória a E Deus. quando a gente coloca, eu sempre nas minhas orações falo: "Senhor, que eu seja um instrumento do Senhor". Eu não sei para onde eu vou. Eu sei muitas coisas do que eu quero, mas eu sei que Deus vai me colocar no caminho que for melhor para todos que estiverem ao meu redor. Aonde eu quero chegar, eu tenho uma coisa muito grande com família. E os amigos também são é a família que a gente escolhe, né. Então, assim, que a família seja cada vez maior, que a família seja cada vez mais próspera e que a gente possa somar cada vez mais. É lá que eu quero chegar. Uau, uau! Eu quero aproveitar, fazer um jogo rápido contigo. Fala para mim um livro. Ah, eu tô lendo um muito bom pela segunda vez. Qual? Eu tô lendo 2 livros pela segunda vez. Eu tenho problema de TDAH, então a gente não consegue, sabe, ler um livro só. Eu leio, você é assim também? Eu sou um pouquinho, eu tô lutando aí com essa leitura, escrevendo também É uma loucura. verdade. Eu tô lendo 2 livros pela segunda vez que é impressionante quando a gente amadurece, a gente tem uma visão diferente daquelas coisas que pareciam tão óbvias. O primeiro deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, eu quero fazer até uma interrupção, esse livro é pautado no Espírito Santo. Se você ainda não leu esse livro, é uma experiência de vida, é um manual de vida. Vida. De vida. Então eu já tive a oportunidade de lê-lo, já li por 3 vezes e ainda
como eu tenho que me consertar muito, eu teria que lê-lo umas 30 vezes. É. E daí agora saiu a nova edição que ele traz no final, é muito bom, que ele fala sobre o mundo moderno, século XXI, sobre como influenciar pessoas na área de mídias sociais. Então, enfim, é um livro centenário, né, que já tem mais de 100 anos escrito, e ele ainda assim, ele vem Ele é fazendo atual, ele traz uma experiência, porque ele é pautado em princípios, então ele não tem ele tá sempre atual. E o segundo livro que eu tô lendo pela segunda vez, As 5 Linguagens do Amor. Porque uma vez eu achei que eu era uma coisa, depois eu achei que eu era outra, aí eu comecei a ver o que eu tinha de cada um. E é engraçado porque a gente tem uma maneira de se relacionar, e aí ele faz uma comparação muito boa. Às vezes a gente quer dizer para alguém que a gente ama, só que, por exemplo, eu falo chinês e você fala português. Não vai adiantar nada eu falar em chinês para você, te amo, que você não vai entender nunca o que eu tô te contando. E não vai adiantar você me falar em português se eu falo chinês. Então o que que acontece? A gente precisa encontrar como vai fazer para eu falar na sua linguagem, que eu te amo, e como vai fazer para você falar na minha linguagem que você me ama. Isso é muito E esse importante dentro de livro um narra relacionamento, isso. e narra exatamente, e faz você entender aonde você se encaixa, aonde a outra pessoa se encaixa. A gente fala muito de relacionamento porque é uma pauta que a gente tem uma dificuldade, né, o ser humano tem uma dificuldade. Mas isso pode ser para filhos, pode ser para mãe, pode ser para tudo. E um esporte? Fala para mim. Ai, meu Deus! Você está preparado? Você está preparado para escutar? Eu amo circo. Circo, atividade Você circense. está preparado para É, escutar? Eu amo circo. Amo, sabe aqueles tecidos que você sobe, se dobra inteiro e se aquilo não é joga? fácil. Mas é assim, é libertador. É libertador. Como chama mesmo? Circo, aula de Circo. circo, faço circo. Família e Deus, para finalizar. Ai, meu Deus do céu. Deus é meu direcionamento, é minha luz, é minha guia. Eu nem falo que é assim acima de tudo, ele já é tudo, né, então acho que não é nem acima, assim, acho que tá aqui dentro de mim, tá aqui dentro de você e se a gente consegue ver Deus em todas as coisas, a gente vai muito longe. Eu posso contar uma história? Pode, Rapidinho? claro. Ele já me matando. Eu sou muito devota de Nossa Senhora e todo ano eu faço aquela viagem de peregrinação, A que pé. é a caminhar a pé, faço 220 quilômetros do caminho da fé. E um belo dia eu tive uma experiência, de manhã a gente foi ler o evangelho do dia e falava que Deus estava presente em todas as coisas, presente nos animais, presente nas árvores. E quando eu me deparei numa situação de risco e de perigo, no meio da noite, caminhando no meio do mato, eu esqueci completamente que Deus estava comigo. O medo me tomou. E levou um tempo até eu entender que enquanto Deus estivesse comigo, tudo ia dar certo. E quando eu entendi isso, que eu enfrentei, que eu falei: "Cara, se eu tô aqui no meio da caminhada de Nossa Senhora, se Deus não tá comigo, que vai estar? Só pode ser". E aí eu enfrentei uma dificuldade que era uma pessoa que estava caminhando escondido atrás, eu achava que era alguém querendo assaltar, alguma coisa assim, não, era só um senhor que estava acompanhando a gente, um senhorzinho mesmo, 70 anos de idade, falou: "Olha, já é a 13ª vez que eu faço", e aí eu percebi que nós estivemos caminhando com Deus naquela caminhada. Então quando a gente fala que Deus está presente em todas as coisas, sim, Deus está na nossa frente, na nossa retaguarda, do nosso lado, Ele está cuidando de nós. e quem é nossa família? Começa lá em cima. É, Começa aqui dentro da gente. Então, quando eu vou falar de família, ele tá com todo mundo, mas a família para mim é a minha base, é o meu porto seguro. Acima de tudo é meu porto seguro. Natália Ramada, quem é o Brasil que faz para você? É o bom coração, Ah, é o bom coração, o coração cheio. Eu acho que quem tem o coração, com esperança, com positividade, com propósito e com fé, acima de tudo, faz acontecer. O que não existe pedra no caminho, não existe muralha que pare quem quer fazer quando tem o coração de bom fé. com amor. É. Hum, Gratidão, querida. É um grande gratidão poder ter te recebido aqui, experimentado, conhecer você mais, junto com você,
te presentear com o meu livro. Gente, fato. esse momento eu ficava vendo assim na TV, eu falei, eu também quero ganhar esse livro. Fala Eu também de quero. uma coisa que é um princípio seu, olhar o mundo com detalhes, construção de carreira, construção de um método de Deixa eu contar uma gestão. coisa para vocês. Não é à toa que ele foi considerado o melhor prefeito, um dos melhores prefeitos do Brasil. Você tem um olhar de detalhes e um olhar para a população, um olhar para o ser humano, que pouquíssimas pessoas têm. E mais do que olhar, é se entregar. Então, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, que você se propõe, que você se dispõe, não aqui na TV, que é extremamente importante, mas o que te motiva a levantar todos os dias às 5 da manhã, porque esse cara que ele levanta é de segunda a segunda, tá? Não tem sexta, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. E ele se junta à comunidade, se junta a todo o entorno pelo qual você trabalha. Parabéns, Alves, parabéns. Gratidão, querida, você vai me emocionar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Brasil, obrigado. Esse programa foi feito para você, para que pessoas como a Natália te inspirem a você ir muito mais longe, mas muito mais longe. Fique com as nossas redes sociais. Um abraço, um beijão. Fica com Deus. Gratidão. Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Autopel Soluções. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.